De volta o seu programa, muito obrigado porque você está ligado com a gente aqui na Novo Tempo e você pode conversar com a gente através do facebook.com/seuprograma e também o nosso Twitter, o @seuprograma. A gente está conversando hoje sobre autismo. E olha, a sua participação é super importante, você já sabe que é você quem faz o nosso programa todas as tardes aqui. Só lembrando, você de repente que conheceu o programa hoje, a gente está ao vivo aqui de segunda a quinta-feira, às 5 horas da tarde, às sextas-feiras, às 5 horas, também tem o seu programa com o melhor da semana. E às 2 da manhã, nosso horário da madrugada, aí tem a reprise e também sempre ao meio-dia você pode almoçar acompanhando o seu programa. Eu estou recebendo aqui hoje a psiquiatra infantil, a doutora Márcia Gonçalves. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela presença. E agora aqui comigo também a Ivete Perretti, que é dona de casa e é mãe da Paola, que tem 14 anos. Muito obrigado, Ivete, pela sua participação aqui também. Ivete, a Paola, ela é filha adotiva. Estava me contando aqui no intervalo que você a adotou com 1 mês. Exatamente. Mas o diagnóstico só aconteceu quando ela tinha 8 anos. O que é que você foi percebendo durante esses 8 anos aí e como é que esse diagnóstico aconteceu? Então, foi assim, ela era uma criança assim diferente, porque eu já tenho também um filho de 31 anos, que também é adotivo. E eu vi que ela era diferente dele. Então, alguma coisa estava errada. E a gente procurava, ia nos médicos. O que é que você sentia de diferença? Ela não era aquela criança que olhava pra gente, ela não gostava, assim, da gente ficar muito em cima dela. Sim. Ela tinha um mundinho dela. Até então, a gente também não sabia o que era. Então, a gente foi procurando, o dia a dia, levar num lugar, em outro. Até então, quando ela foi para a escolinha, com 1 ano e 8 meses. Daí, na escolinha, a professora achou que alguma coisa estava errada, que ela não era igual às crianças. Assim mesmo, a gente daí foi psiquiatra, e procura aqui, procura ali. Com 3 anos, o que aconteceu? Apareceu o diabetes. Ela ficou internada, daí que ela veio a falar, porque até então ela não falava. Com 3 anos? Ela já veio a falar. Daí, quando ela saiu dali, a gente começou aquele trabalho com o diabetes e querendo saber o que algo mais tinha. E a gente não estava descobrindo. Daí, com 8 anos, eu conversando com a minha prima, ela descobriu uma psiquiatra em Osasco, Sim, que fazia um trabalho na casa. Então, durante 3 meses, ela veio na minha casa para fazer o trabalho com ela. Aí que ela descobriu que ela era autista. E olha, a história da Paola aqui, que a Ivete viveu, não é uma história muito diferente da maioria dos brasileiros, não. Olha, dados confirmam que cerca de 60% das crianças com autismo apresentam sinais da doença já ao nascer. Mas no Brasil, 90% dos brasileiros com autismo não recebem o diagnóstico nos primeiros anos de vida. Esse diagnóstico realmente tem sido tardio. A senhora consegue acompanhar isso no consultório, doutora? Com certeza. No hospital, né, também, que nós fazemos um trabalho dentro do Hospital Escola de Taubaté, e onde tem um atendimento de psiquiatria infantil. O diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico difícil. Inicialmente, por quê? Para você fechar o diagnóstico de autismo, nós temos que fazer toda uma avaliação das patologias outras que a criança poderia vir a ter e que não são autismo. Então, no caso dela, ela tinha diabetes, então inicialmente passou pela parte orgânica. Nós temos que ver se essa criança não tem problema de audição, porque se ela tiver um problema de audição, ela não escuta, ela não fala, então naturalmente... Por isso que a comunicação, né, é prejudicada. Então, muitas vezes, a criança muito pequena, é difícil fazer o exame auditivo também. Normalmente tem que fazer BERA, que é um exame que tem que ser da criança. Então, tudo isso contribui para a dificuldade do diagnóstico. Um diagnóstico que vai sendo tardio aí. Sim, ele vai sendo, né, vamos dizer assim, e cada vez que precisa fazer um exame, dependendo dos serviços, é complicado fazer esse exame. Então, nessa medida, o diagnóstico acaba vindo tarde. E sempre é uma perda, porque quanto mais rápido o diagnóstico é feito, mais você pode intervir pedagogicamente para que essa criança consiga, enfim, nós consigamos tirar, né, o prejuízo aí, né, que ela teve dessa falta de comunicação e de relação social. Agora, doutora, existem níveis do autismo, né? Então, assim como muitas doenças, então pode ter criança que tem um nível alto, um nível baixo. Como isso é classificado? Então, hoje está se ampliando um pouco o espectro de diagnóstico de autismo.
né? Antigamente o autista realmente ele tinha assim, era aquele muito grave e tudo mais. Hoje não, hoje foi sendo feito toda uma avaliação e buscando o essencial dos sintomas do autismo. Então, nós conseguimos hoje classificar em baixa competência, em alta competência. Então, assim, as crianças que têm mais dificuldade de comunicação vão ser as que têm depois mais dificuldade na interação social e tudo mais. E isso independe, quer dizer, isso vai ser realmente de cada criança. Naturalmente que sempre uma estimulação precoce vai ajudar no resultado. Né? Ô Ivete, me conta o seguinte, como que é hoje o dia a dia da Paola? Então, ela é assim, uma menina que ela vive no mundo dela. Ela tem um canto dela, ela gosta muito de brincar com um sapinho na mão. Mas assim, a gente sai, que vai em supermercado, a gente viaja, a gente vai em todos os lugares com ela. Que muitas pessoas, às vezes, até escondem, tem vergonha de sair com a criança, porque, assim, no momento que ela está bem, ela tem os impulsos. Que a minha filha já não é aquela criança de correr, gritar, ela é quietinha. Ela é quietinha. Só que tem dia que ela tem aqueles impulsos de jogar as coisas. Tanto é que eu adaptei a minha casa, eu não tenho nada de vidro, porque, de repente, sexta-feira mesmo aconteceu. A gente estava trabalhando numa feira, lá para Pajaque, e ela ficou, por causa de eu sair, ela entrou, ela viu um vidro na mesa com chocolate, ela jogou longe. Só que assim, ela não joga em ninguém, ela joga para chamar atenção para ela. Mas assim, hoje eu já estou mais acostumada a lidar com ela, que tem pessoas que se assustam, aquela coisa toda. Antes, ela tem uma coisa assim, se ela fica tensa, de repente ela fala, fiz xixi na calça. Então, às vezes a gente sai, as pessoas ficam, nossa, né? Mas para nós é normal, eu já saio preparada. Fez, não tem importância, filha, vamos lá trocar. Claro. E agora ela está com uma fase de perguntar o nome das pessoas. Ela é muito assim carente, ela gosta de beijo, de abraço. Então, se ela chega aqui, ela pergunta o seu nome, ela pergunta o nome da doutora, daí ela quer abraço, ela quer beijo. Então, meu marido falou, tá difícil, vai no supermercado, ela quer saber o nome de todo mundo. De todo mundo que está no supermercado. Até hoje eu falei para ela, você não vai mais em supermercado. Porque você quer perguntar e nem todas as pessoas entendem. Claro. Porque há pouco tempo a gente estava numa fila e tinha 3 pessoas. E ela foi, tia, qual é o seu nome? A moça não respondeu. Ô tia, qual é o seu nome? A outra respondeu. A outra ficou com cara feia. Daí eu falei para ela, olha, ela só está perguntando o seu nome. Daí ela saiu, daí ela falou, oi tia, me abraça. A moça pegou e saiu. Eu falei para o meu marido, fica com ela que eu já volto. Eu fui lá atrás da moça. Eu falei, olha, ela simplesmente perguntou o seu nome. Você não percebeu que ela é uma moça especial? Nossa, mas uma menina tão bonita, bem arrumada, especial? Que pergunta é essa? Tá aí a nossa enquete de hoje. Qual é a dica que você pode dar para que a sociedade esteja melhor preparada para lidar com uma criança autista, né? E eu acho que a grande dica aí é a gente ter um padrão de educação normal, né? Assim como a gente lidaria com uma criança, porque eu acho que ela não teve uma atitude diferente que uma criança um pouco mais extrovertida teria, de perguntar o nome e coisas do tipo, né? Então, a gente tem que lidar com essa criança de uma forma natural, até para que essa criança, que é especial, tem uma qualidade de vida, né, doutora? Pois é. A criança é autista, ou não só o autista, né, mas de uma forma geral, todo transtorno psiquiátrico ou transtorno mental que saia um pouco daquele comportamento adequado que nós estamos acostumados, causa uma certa um constrangimento. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio. Isso eu acredito que na medida que a comunicação vai chegando, que a informação vai chegando, isso vai dissolvendo, né? E nós estamos num trabalho muito bom, inclusive, olha, esse tipo de programa, por exemplo, antigamente não existia, né? Então hoje nós temos isso. E o autista, uma coisa que é muito importante, assim, ele não gosta de muita movimentação, são poucos que gostam, né, de sair, mudou de ambiente, eles ficam mais nervosos, eles gostam daquela coisa repetitiva, padronizada, quer dizer, ele se sente confortável dentro de um ambiente. Às vezes sai com ele para um outro ambiente, ele fica realmente mais nervoso, né? Agora, não necessariamente agressivo, isso não. Claro. Né? Hoje a gente tem o tratamento, a medicação é muito boa. Quando as crianças são mais nervosas, a gente pode medicar. Eles têm uma interação muito melhor depois da medicação, né? Ficam muito mais comunicativos, conseguem ter uma comunicação melhor.
E, enfim, né, a gente tem que ir vencendo as barreiras aí do estigma e do preconceito. Você falou sobre o incentivo, né, logo cedo, que isso vai trazer resultados. Quando a gente fala de síndrome de Down, a gente sabe que quanto mais você estimula, melhor resultado a gente vai ter no futuro. Com autismo é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, né? Toda vez que você tem um trabalho, né, desde de pequenininho, né, o mais precoce possível, com qualquer tipo de transtorno, né, do desenvolvimento, essa criança vai ter ganho. Vai ganhar né? resultados. Sim, aí. E importante é que o trabalho é sempre multidisciplinar. Não é só um profissional. Trabalho de criança é um trabalho, né, a mãe até sabe disso. É um trabalho que envolve psicólogos, psicopedagogos, até a ecoterapia, que hoje eles andam, né, com cavalos, animais. Hoje tem jogos, que eles adoram jogos, começam a fazer jogos interativos, né, que são coisas que está chegando aqui agora. Fono, que precisa muito, fisioterapia, enfim, é um trabalho que eu fico assim, as mãezinhas, eu falo que as mãezinhas que eu tenho assim, muito carinho pelas mães, porque as mães têm um trabalho. Tem que fazer todo um agendamento de tudo isso, né? Elas ficam em função da criança praticamente o tempo inteiro, claro, né? Para ajudar essa criança a se desenvolver, né? E para nós, assim, tudo bem, se uma criança falou uma palavra, se uma criança olhou para uma televisão e fez um gesto, nós estamos acostumados, mas uma mãezinha, quando vê uma criança que faz um ato que ela faça, né, que é tão gratificante, tão especial, né? Assim, né? Porque ela compreende e, mais do que nada, a vida dela está dedicada a isso. Com certeza. Olha, a gente vai fazer mais uma paradinha rápida para o intervalo. Quero agradecer a Ivete pela participação, para a gente conhecer a história da Paola aqui. E daqui a pouco, quando a gente voltar, a gente vai conversar com a Neuza de Castro. Também é dona de casa e é a avó da Sara, que tem 8 aninhos. Então não sai daí, o seu programa volta já, falando hoje de uma forma muito especial aqui sobre autismo.